Olá, meu amigo, meu querido irmão, você que tem sido abençoado e tem compartilhado conosco esses momentos tão especiais que é o momento do nosso devocional diário. Eu quero agradecer porque você está aqui conosco e porque nós podemos juntos desfrutar deste momento com Deus. Hoje eu quero falar com você sobre os investimentos que nós fazemos na nossa eternidade. Você já parou para pensar que a eternidade nunca é um assunto descabido? Sempre existe alguém falando sobre a eternidade, é como se ela estivesse sempre no topo da lista dos assuntos discutidos, sempre nas headlines dos assuntos a serem trabalhados, né? É uma coisa muito bacana isso. Mas a questão não é apenas isso, né? A questão é o que é que nós temos investido nessa eternidade, o que nós temos trabalhado na nossa vida que talvez nos faça atingir essa eternidade de uma maneira melhor. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. E não só isso, acione o sininho para quando nós tivermos vídeos novos, você possa estar participando, estar junto conosco. E caso isso tenha edificado sua vida, caso esse vídeo edifique sua vida, eu vou pedir que no final desse vídeo você dê um like para que outras pessoas também sejam edificadas. Então fica comigo, depois da vinheta nós vamos falar um pouco sobre a nossa eternidade. Você já ouviu falar sobre investimento de risco? Normalmente são investimentos onde prometem grandes possibilidades, mas também apresentam grandes riscos. E assim, na tentativa de enriquecerem rápido ou de terem sucesso nos seus investimentos, às vezes pessoas acreditam nesses investimentos e investem tudo que têm. Algumas se dão bem, algumas acabam que por progredindo quanto aos seus bens, mas algumas ficam totalmente na miséria porque envolve no investimento de risco. Mas se eu dissesse para você que existe um investimento que é totalmente seguro e que te garante um lugar na vida onde não há perdas, não há perdas. Um investimento que não é um investimento de risco, é um investimento certeiro. E olha, eu vou te dizer, é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Calma que eu não vou pedir para você investir o seu dinheiro em mim, como dizem alguns sertanejos, né? Nem muito menos vou dizer para que você invista o seu dinheiro na igreja ou em uma das igrejas que eu pastorei. Não é essa a minha intenção. Eu creio que Deus tem sustentado a obra dele e graças a pessoas generosas, essa obra do Senhor ela vai evoluindo. Pessoas que ouvem a voz de Deus, isso é direto de Deus. Então, se não é isso que eu quero falar para você, como nós podemos falar sobre investir exatamente no investimento que é totalmente benéfico para a sua vida, né? É exatamente sobre essa situação. Eu vou te orientar a investir na sua vida, na sua vida. Eu entendo que nós não temos uma vida morreu e acabou. Eu entendo que nós temos uma vida que ela tem alguns ciclos e eu posso explicar para vocês da seguinte forma. Já parou para pensar no período de uma gestação? São de 7 a 9 meses no cotidiano normal, em que uma criança é alimentada pela mãe, todo investimento, vamos colocar, nutricional, que aquela mãe recebe, aquela criança partilha, mas é um momento, para quem já nasceu e já viveu 52 anos igual eu, um momento curto, né? 9 meses é um momento muito curto. Assim é o nosso período de vida na Terra para a nossa eternidade. Daremos para comparar exatamente dessa forma. Relativo à eternidade, o momento que nós vivemos aqui, seja 50 anos, 60, 100, é um momento muito curto para aquilo que nos espera. A nossa vida compreende muito mais tempo do que nós muitas vezes conhecemos. Então, se nós fôssemos perguntar sobre investimento de vida, no que seria mais coerente investirmos as nossas vidas, né? Se não numa vida que vai durar para sempre. E hoje eu quero orientar você sobre esse assunto. Dentro da história bíblica, dentro de um contexto bíblico. Certa vez Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele estava discutindo sobre decisões que a gente toma na vida que nos levam a algum lugar, decisões da vida cotidiana, ele estava trabalhando sobre isso.
e falando um pouco sobre o futuro dos discípulos e falando sobre o futuro dele também. Jesus veio na Terra com um propósito, que ele é um propósito eterno. Ele veio para morrer nessa Terra, para se sacrificar por mim e para você, para que nós tivéssemos uma vida eterna. E quando ele revela isso parcialmente aos seus discípulos, Pedro ele intervém naquela situação e na tentativa de mudar o propósito de vida ou da vida de Jesus, ele diz o seguinte: Jesus, vamos dar um jeito de mudar essa situação, vamos dar um jeito de investir de uma forma diferente, porque nós queremos você mais tempo com a gente. E aí Jesus disse aos discípulos dele: se alguém quiser vir a mim, ou quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito, ou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse texto está lá em Mateus 16, versículos 24, versículos 25 e versículo 26. Na realidade, o que Jesus estava fazendo era questionando a maneira qual Pedro estava investindo a vida dele e que queria também, de uma certa forma, investir no reino. Para Pedro, Jesus estar um pouco mais de tempo conosco aqui na terra, talvez fosse até confortável, mas esse não era o plano de investimento na eternidade que Jesus tinha. A questão era assim: olha, se Jesus não morresse por nós, como que seria a nossa eternidade? Mas em contrapartida, Jesus também diz para cada um de nós: se vocês não morrerem para si mesmo e viverem para mim, como que vai ser a sua eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Para Pedro, Jesus deveria se preservar, mas para Jesus, Pedro deveria pensar no investimento eterno. E Jesus estava fazendo exatamente isso em algo que era totalmente seguro. A questão de Pedro não estou nem questionando ou talvez criticando, muito embora ele estava errado no pensamento dele. Mas acontece que quando nós não cremos totalmente em Deus, quando uma pessoa não crê totalmente em Deus, a eternidade sempre vai parecer um investimento de risco para ela. Viver na Terra, num local confortável, num momento, mesmo onde a situação está difícil, mas que você está conseguindo se manter, é mais seguro para a nossa mentalidade, para a mentalidade humana. Às vezes nós olharmos e falar assim: olha, o povo que saiu do Egito, em certo momento, eles reclamam querendo o Egito. Então o Egito era confortável, mesmo no momento de escravidão. O povo que estava no deserto, em certo momento, eles acham confortável o deserto. Mas alguns homens que tiveram fé e que quiseram investir no futuro, na Terra Prometida, acabaram entrando na Terra Prometida. Então, quando nós falamos de vida eterna, não é diferente. E aí, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Eu não estou falando para você me seguir, eu não tenho essa intenção, mas a minha intenção é que você saiba que o melhor investimento da vida de uma pessoa é investir na vida eterna. E para ela fazer isso, muito embora você esteja me ouvindo, talvez sendo abençoado pela palavra que está tocando seu coração, mas para uma pessoa investir na eternidade dela, ela tem que decidir seguir a Jesus aqui na terra, neste momento, se render a Jesus aqui nesse momento na terra. E aí você pode perguntar assim: como é que eu faço isso, pastor? Existem muitas especulações sobre o assunto e nós não vamos perder tempo explicando as especulações. Mas nós vamos falar exatamente sobre aquele que pode fazer isso, que entende. Jesus veio nessa terra, amanhã nós estamos comemorando a Páscoa cristã, e é interessante pensar que ele veio nessa terra e, assim como eu e você, ele precisou nascer de uma mulher para poder vir nessa terra. Essa é a lógica natural do mundo. Ele precisou viver nessa terra também e esteve entre nós. E é óbvio, ele morreu, ele foi crucificado. Mas existe uma coisa que que aconteceu na vida de Jesus, que não é algo comum na vida de todas as pessoas. Jesus ressuscitou, o que significa que ele venceu a morte. Jesus venceu a morte.
E quando eu penso numa eternidade, eu não penso em outra coisa a não ser colher informações sobre alguém que é capaz de vencer a morte. E se ele venceu a morte, ele tem vida eterna. Se ele tem vida eterna, ele é a pessoa a qual eu devo procurar orientações quanto à minha vida eterna e quanto ao investimento que eu devo fazer na minha vida cotidiana para que essa vida eterna seja uma vida melhor. E aí, quando nós procuramos em Jesus, existem algumas falas, na realidade existem várias falas de Jesus observadas nos evangelhos que nos mostram Jesus explicando sobre esse assunto, mas eu quero colher com você apenas duas. Uma delas está lá em João 6,47, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Acho bacana essa colocação, mas ele não diz só isso. Em João 11:25, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parece-me que Jesus está falando sobre uma vida que ela ultrapassa a vida que nós estamos vivendo aqui. Você pode tentar se esforçar para entender de uma outra forma, mas o texto é muito claro. Mas também me parece com muita clareza que isso está condicionado a algo peculiar, que é a crença em Jesus, aquele que crê em mim. Quem crê em mim, é esse o atributo que ele usa ou que o escritor dos versículos usa. E aí Jesus não estava falando apenas de uma vida eterna. Ele estava falando sobre investir na vida eterna enquanto estamos vivos, enquanto temos uma vida com abundância. E eu sei que em momentos difíceis, muitas pessoas entram em crise quanto a isso. Muitas pessoas pensam e repensam os relatos de Jesus, repensam a vida na terra e têm uma ansiedade pela vida eterna. Até mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, em momentos de dificuldade acabam clamando por Ele, entendendo que nós somos tão fracos, né? E nós precisamos de uma vida que seja um pouco melhor, e isso está nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você hoje a orar comigo, não só apenas a orar comigo, mas se render a Jesus de uma forma que a sua vida seja uma vida que tenha valido a pena aqui na terra. Seja uma vida que vala a pena, seja uma vida de bons investimentos, uma vida de investimento eterno, que você viva bem aqui, sabendo que uma vida com Jesus vai te garantir uma vida melhor ainda. E aí eu vou voltar lá para o meu exemplo do começo, que você seja uma criança bem tratada no ventre, né? Para que você tenha uma vida com abundância na terra, mas que você seja também uma pessoa que faz as melhores escolhas na sua vida na terra, que crê em Jesus, para que você tenha uma eternidade abençoada e abençoadora. Que Deus te abençoe, pense nisso, fique com Deus e vamos orar um pouquinho? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Louvamos teu santo nome porque nós temos uma vida que o Senhor tem nos garantido, o Senhor tem nos dado muitas vezes confortos que nós nos apegamos a Ele. Mas nós queremos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus, nos entregarmos diante dEle e realmente, ó Pai, estarmos mortos para o mundo e vivos para Deus. Realmente acreditar que a nossa eternidade, ela não começa quando nós morremos. Ela começa enquanto nós vivemos, quando nós cremos no Senhor Jesus e quando nós recebemos a salvação que vem somente dEle, somente dEle. Nós queremos que o Senhor esteja acolhendo a vida dos nossos irmãos, aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Venha dar, ó Pai, convicções, certezas, firmezas na vida deles. E aqueles que ainda não receberam, que neste momento sejam tocados pelo Espírito Santo e venham receber. Que a Tua graça nos alcance a cada momento e que a Tua palavra, ó Pai, venha tocar a nossa vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar comigo, obrigado por participar comigo deste momento, né? Às vezes você tem reservado aí o seu cafezinho da tarde, o café da manhã para esse momento tão especial. E eu quero convidar você para estar compartilhando conosco amanhã o nosso culto. Amanhã é um domingo muito especial, muito especial. E eu quero falar com você amanhã sobre amadurecimento, sobre uma vida amadurecida na fé. Nós temos nosso culto às 9 da manhã, aliás, às 10, perdão, pelo link da Igreja Missionária, é ima@hotmail.com.br, mas se procurar como IM Aracaré lá no YouTube, você vai
você vai encontrar. E eu também mando o link no grupo, você pode alcançar. E temos o da IMVA, que vai acontecer às 19 horas da nossa igreja da Vila Morim, e você pode, nesses 2 cultos, estar celebrando conosco, estar orando conosco e estar compartilhando uma palavra que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe e um forte abraço.